Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3. Quanto ao livro, eu quero convidá-los a abrirem o mesmo no capítulo de número 4. Uma nova palavra para um velho problema. Nós vamos entrar na segunda parte do livro, né? Lembrando aí que nós não nos esgotamos, né? Mas esgotamos o conteúdo da primeira etapa. A primeira parte aí nós então concluímos. De preocupação, falamos da seriedade do problema, da preocupação, ansiedade, né? Aquela preocupação exacerbada principalmente. Falamos da preocupação legítima versus a ansiedade, uma preocupação que é boa versus a ansiedade que é um pecado, nós vimos aqui. Vimos do fortalecimento da fé como uma via de escape, né? Para sairmos desse problema, vivendo pela fé, então seria a solução. E hoje nós vamos entrar na nova série do livro, chamado Esgotamento Espiritual. E aí nós vamos para a página 87, onde nós temos uma nova palavra para um problema velho, né? O problema é antigo, a palavra é nova, mas o problema é mais antigo do que muitas vezes parece. Eu quero começar então com Gênesis capítulo 3, como eu disse, lendo aí com os irmãos o versículo 17, Gênesis 3, versículo 17. Gênesis 3, 17. Você que está aqui pode participar por meio de perguntas. Você que está em casa também pode participar. Nós vamos então falar hoje sobre esgotamento espiritual, o que é conhecido, né, modernamente por burnout, uma palavra mais moderna, né, digamos assim. Vamos orar. Ó Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, para pedir a Tua orientação, a Tua força, Senhor, naqueles momentos em que nos faltam as forças, estamos esgotados, estamos no limite, mas, ó Pai, como disse o apóstolo Paulo, algumas lutas são além das nossas forças, realmente das nossas próprias, mas não da força que o Senhor põe em nós, por isso que nós podemos superar e não podemos nos desesperar, Senhor, em nenhum momento. Nos abençoa aqueles que estão de alguma maneira desesperados, sem esperança em Cristo, que o Senhor venha falar ao seu coração, colocar a alegria do seu coração, dos seus corações em Cristo Jesus. É o que nós pedimos em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Esse mês é o famoso Setembro Amarelo, né? Onde nós temos uma campanha mundial principalmente nesse momento aqui no Brasil, nós temos uma campanha contra o suicídio, né? E obviamente nós não vamos falar especificamente do suicídio, mas todas essas causas que estamos estudando aqui, a ansiedade, por exemplo, o esgotamento, tudo isso aí tem sido causa de suicídio. Até na própria definição do esgotamento, alguns colocam como sendo um dos sintomas que a pessoa tem, essa síndrome de esgotamento, né? Justamente são pessoas que se desesperam da própria vida, porque está ligado a uma depressão também, a uma tristeza, uma falta de ânimo, principalmente em relação ao trabalho, como nós vamos ver aqui. Mas o nosso intento aqui, irmãos, nesse mês de setembro é orar e pedir a Deus para que esse índice terrível de suicídio, ele não somente caia, mas ele cesse mesmo, né? A gente fica muito triste quando vê pessoas que dão cabo da própria vida, que não vê mais esperança nenhuma nessa existência, que aí vê que acredita que realmente vai acabar com todos os problemas quando ela dá cabo da própria vida. É por isso que a igreja precisa estar alerta para ajudar essas pessoas. A ideia não é criticar, não dizer assim, ó, você é isso, aqui, assim, assado, né? É claro que precisa ser tratado o problema, senão não vai ter solução. Mas essas pessoas precisam de atenção, de amor, de carinho, e a terceira igreja presbiteriana precisa estar pronta para ajudar pessoas que estão esgotadas, né? A ponto talvez até de darem ou quererem dar cabo da própria vida.
e que nós possamos ser a palavra de esperança para todas elas. Então, Gênesis 3, vamos começar com Gênesis 3, versículo 17, e aí eu vou introduzir melhor aqui a partir de alguns conceitos que eu encontrei aqui, e o próprio livro dá, né? O conceito. Diz assim, Gênesis 3, 17. E Adão diz: visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. No final diz: em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós com essa palavra. Então, o livro, no seu capítulo 4, ele fala de uma palavra nova para um problema velho. Que problema velho é esse, né? É o esgotamento. Olha o que ele diz: nas últimas décadas, uma nova palavra foi adicionada ao nosso vocabulário. Eu tenho ouvido essa palavra ser usada para descrever a experiência de certos pastores e líderes de igreja, porque se você vê o burnout, principalmente ele vai pegar pessoas, né? Ele vai acometer pessoas que lidam com grupos, né? Por exemplo, por que tem tanto pastor aí envolvido com esse tipo de problema? Até o secretário de apoio pastoral da nossa igreja, o reverendo Valdeci, ele escreveu um texto, você pode procurar na internet, né? O pastor e a síndrome de burnout, justamente porque isso tem atacado a vida de milhares de pastores, presbiterianos inclusive. Nós vimos aí um tempo desse o reverendo Augusto Nicodemos, né, dando uma entrevista, ou falando, né, que ele enfrentou aí um problema parecido, pelo menos, com esse, né? Isso aí está numa entrevista que ele fez aí para um dos sites que existem por aí de teologia, né? Então, isso aqui pode acometer qualquer pessoa. Isso não é só ímpio, não. Pelo contrário, crente também. E aí existem fatores fisiológicos, né? Fatores que estão relacionados à minha saúde física, que é o caso de muitos, inclusive pastores, obviamente. Não sei especificar quem é de cada um, mas John Piper, por exemplo, foi outro grande pastor que teve a síndrome de burnout, né? Ele passou por isso. Ele passou por esse esgotamento. Um grande pastor, reformado, e enfrentou esse problema aí também. Isso quer dizer que qualquer um de nós pode passar por isso. É por isso que é importante a gente estudar esse assunto, tá? Homens e mulheres, jovens e velhos, gente culta e sem estudo, ocasionalmente vejo um novo livro ou uma nova propaganda de conferência que promete tratar desse problema e ajudar a pessoa a evitá-lo. Que problema é esse? Esgotamento. E agora ele vai falar desse esgotamento, né? Que a Escritura tem uma nomenclatura para ele, desse cansaço, essa fadiga, né? Que está principalmente relacionada ao trabalho. Ele vai definir aqui. Preste atenção, a palavra que me refiro é burnout, que aqui chamaremos de esgotamento, porque é um termo mais antigo, né? Está ligado inclusive ao Antigo e o Novo Testamento, o esgotamento. Por isso que o texto do livro aqui vai tratar muito essa palavra do esgotamento, essa expressão, né? Ela frequentemente diz respeito a uma experiência devastadora que envolve sentimentos de desinteresse, indiferença, apatia, tédio, confusão, cansaço, perda de motivação, em alguns casos até paralisia. E aí eu lhe pergunto, você já passou por isso? Já teve isso? Esse cansaço extremo? Já passou por esse esgotamento? Você chegou assim, pastor, eu estou não somente cansado, mas eu estou indiferente com muita coisa, eu estou com tédio, estou entediado, estou confuso, estou muito cansado, estou sem motivação e eu estou às vezes até parado. Eu olho para as coisas dentro de casa e não consigo levantar uma palha. Não consigo fazer nada de tão cansado que eu estou, né? Agora eu te pergunto, de onde vem esse cansaço? Antes de falar de onde vem esse cansaço, ouça uma definição do burnout que eu encontrei aqui. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intensivo, definido em livros médicos como
um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à área profissional, ou seja, ao trabalho. Claro que não existe só esgotamento do trabalho, é isso que eu vou mostrar aqui. O esgotamento ele não se resume ao esgotamento de trabalho. Eu estou cansado, não é só o trabalho. Existem outras coisas que nos cansam, problemas nos cansam às vezes mais do que trabalho. Os problemas de casa, de igreja, no caso dos pastores com esse problema. O que significa burnout, né? Seria queimar como um todo, ou algo mais ou menos assim, né? Seria você sem energia. Seria um carro que queimou todo o combustível, não tem mais força nenhuma para andar. Aí foi pego esse termo em inglês, né, que foi cunhado ali por volta da década de 70, né, 1970, 74, ele foi cunhado nos Estados Unidos e deu então essa nomenclatura de um cansaço, to burn out, né, queimar por completo. Eu não tenho mais energia nenhuma, pastor, eu estou sem força, estou esgotado. Às vezes você fala isso, né, e talvez nem medite no que você está dizendo, porque o esgotamento é muito grande do que eu estou me referindo. É um cansaço muito grande, você não consegue produzir, você não consegue mais fazer. E a pergunta é, de onde vem esse cansaço? Antes de responder, tem aqui alguns tipos, né, de burnout que são colocados aí pelos especialistas, né? Primeiro, fala da necessidade de afirmar ou provar ser sempre capaz. Por que a pessoa entra no burnout muitas vezes? Porque ela quer mostrar que ela é capaz. Então ela pega um monte de trabalho. Você pode fazer isso? Eu faço e faço bem. Fulano de tal fez isso em 12 horas, pois eu faço em 10. Entendeu? E ela vai entrar nesse cansaço, esse estresse maluco, justamente porque ela se autoafirma capaz de produzir além daquilo que a sua capacidade corporal pode produzir. Então é o pastor que ele quer dar conta de tudo, e ele não dá conta de tudo sozinho. É o profissional da área de saúde, e tem, por exemplo, uma outra área que é muito atacada, são os enfermeiros, né? São atacados demais também com esse cansaço, esse esgotamento. É uma rotina maluca. Professores em sala de aula. Não é incomum você chegar para um professor, né, e perguntar qual é o problema. Ele diz, eu estou esgotado. Estou sem força. Ele está esgotado por quê? Não somente fisicamente, mas é porque os problemas são grandes. Lidar com aluno não é fácil. Quem é professor? Lidar com aluno não é fácil. Por isso que esse problema aqui do esgotamento, ele pega principalmente quem lida com grupos, com equipes, com pessoas. Porque lidar com pessoas é difícil, né? Dizia um professor meu, antigo, né? Porque ele dizia assim, quando eu aposentar, eu vou criar bodes. Ele dizia, eu vou criar bodes, que é para desestressar. Você sabe por que bode, né? O bode dá trabalho. Você já viu que bode dá trabalho? Você não sabe o que é bode, né? Que bode é coisa do Piauí, lá da minha região. Vocês aqui não sabem. Sabe o que é vaca, né? Mas bode dá trabalho muito, né? Ele sai destruindo tudo lá, a plantação, ele destrói tudo, né? Então, ele dá trabalho, mas ser humano dá mais trabalho. É isso que ele estava querendo dizer, né? Que ser humano dá mais trabalho. Obviamente, irmãos, que eu posso me cansar tanto com pessoas, como com animais e comigo mesmo, com o ambiente de trabalho, com o trânsito. Eu posso me cansar com várias outras coisas, não somente com pessoas. Mas lidar com pessoas é difícil, porque cada um tem a sua opinião. Eita, rapaz, aí não é fácil. Porque como é que você vai agradar a todos? É por isso que o burnout, ele realmente, ele pega pessoas que querem lidar demais ou querem agradar toda a equipe, todo o tempo, e ele, não aguento. Já se sentiu assim? Opa, irmã. Depende do tamanho da expectativa, né? Você gera uma expectativa muito grande, até de si mesmo, né? É verdade, a mãe acaba se decepcionando, nós não somos tão grandes assim como nós imaginamos. Segundo, né? Dedicação intensiva, com predominância da necessidade de fazer tudo sozinho, a qualquer hora. Isso é chamado de imediatismo, né? Pessoa que quer fazer tudo sozinho. Eu dou conta. Aí, outro. Descaso com a necessidade ou necessidades pessoais. Por exemplo, comer, dormir, sair com os amigos. A pessoa não quer. Ao invés dela cuidar disso, e aqui, irmãos, eu estou apenas introduzindo, tá?
Só é a introdução aqui. A ideia é que existem vários tipos. E aqui não há uma concordância. Existem princípios que os profissionais concordam, né? Mas não há concordância de maneira geral. Esses aqui são princípios assim, que eu achei mais similares. Encontrei em alguns lugares mais comuns foram esses, né? Pessoas que já não saem, não cuidam de si mesmo, não se vestem apropriadamente, mas não cuida de si, né? Não come mais como deveria comer, não dorme mais como devia dormir, ela chega a um esgotamento. Recalque de conflitos, o portador percebe que algo não vai bem, mas não enfrenta o problema, ele deixa para depois. Não, depois eu resolvo, agora não, está tudo bem, né? Ele finge como se nada estivesse acontecendo. Reinterpretação dos valores, isolamento, fuga dos conflitos. O que antes tinha valor sofre desvalorização para essa pessoa, por exemplo, lazer, família, amigos, casa, né? Essas coisas não têm mais valor para ela, para esse tipo de pessoa que está enfrentando esse problema, né? Recolhimento e aversão à reunião, antissocialização. Ela não gosta mais de sair com pessoas. Mas agora vamos para o livro. E só para você introduzir, para você entender o quanto de problema que existe aí a partir desse burnout, nessa queima de energia, que não tenho mais força nenhuma para trabalhar, para cuidar de mim mesmo, né? Significa que a pessoa chegou a um ponto de fadiga mental, emocional, física e espiritual, que ela não aguenta mais dar um passo. É por isso que, geralmente, os médicos, né, mandam a pessoa parar, tira um mês de férias. Você para, que senão você vai dar um colapso. E aí pronto. Você para logo, senão você vai colapsar. É claro que isso aí é importante, irmãos. A pessoa precisa de férias. Todo mundo precisa de férias. Todo mundo. Todo mundo precisa do lazer, né? Todo mundo precisa dessa área de diversão também. A vida não é só diversão. Como dizia aí, infelizmente, até escolas literárias que diziam que até a sala de aula precisa ser uma diversão. Não, tem coisa séria. Tem hora de tratar a coisa com seriedade. E a hora de brincar, não é verdade? Tem hora de a gente brincar, mas tem hora de... Agora, tratar tudo de bandeira de brincadeira, sorrindo na palhaçada, não. Então tem hora de... A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher e há tempo também de descansar. Precisa ter. O lúdico, né? Tem gente que está com 5, 6 anos, 7, 8 anos, 9 anos sem tirar férias. Isso está errado, ele precisa tirar. Todo mundo, pois senão ele vai realmente se esgotar. Agora, qual é a origem disso tudo? Depois de ter essa definição, né? Que burnout está ligado, então, a essa queima de energia. Eu não tenho mais força para ir adiante, né? Eu estou tão cansado, pastor, que eu não consigo ir além, né? Qual é a origem disso? Primeiro, o homem não foi feito com esse problema. Porque tudo quanto Deus fez era o quê? Era bom. Então o homem foi feito com energia para trabalhar. O homem foi feito sabendo o limite para trabalhar. O homem descansava no 7º dia, lá, quando Deus o criou. Deus fez o mundo em quantos dias? Em 6 dias. E o 7º ele separou e disse, esse dia é de descanso. Então não tinha burnout, justamente por conta de que o homem seguia toda a Escritura. Ele não queimava toda a energia, porque ele tinha 6 dias que ele trabalhava e realmente ele descansava no dia que Deus mandava, no último dia, né, no Antigo Testamento, o último dia da semana. Então ele descansava mesmo das suas fadigas. Só que o homem pecou. E depois que o pecado entrou no mundo, olha qual é a punição que Deus trouxe justamente para a área profissional, para a área do trabalho. Olha a perspectiva bíblica. Claro que eu não estou ignorando fatores físicos que podem deixar você cansado. Um monte de doença deixa você ser cansado. E aí eu não vou tratar de doenças físicas. Eu vou para a alma. Qual é o problema da alma que traz esgotamento? Que queima total de energia? Aí então, Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz assim: E a Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher, você ouviu a voz da sua mulher. Veja que a razão que Deus dá para isso é porque o homem deixou de ser líder, né? Ou deixou de ser um homem no sentido mais pleno da palavra. Ele diz, porque atendeste a voz da tua mulher. Não é que o homem não pode atender a voz da mulher, tá, irmãos? Tem gente que interpreta isso aqui errado e acha que o homem nunca vai ouvir a mulher. Às vezes a mulher tem muito mais sabedoria do que você. Então você ouve ela, pelo amor de Deus. Tá bom? Não, é claro que você não vai ser sempre, vou ouvir tudo que... Só faço o que a minha mulher manda. Não é isso. Mas se ela estiver errado, principalmente, você não vai ouvi-la. Se ela estiver certa, você ouve sua esposa.
ela estiver certa, você ouve sua esposa, porque isso é bíblico, né? Isso não é um princípio bíblico de dizer assim, não, é porque eu que sou o homem. E você está errado duas vezes. Uma, porque está errado quanto à questão lá, e outra, porque você não está ouvindo sua esposa, mesmo sabendo que ela está certa. E aí ele disse, porque você ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, agora, maldita é a terra por tua causa. Em o quê? Fadigas, ou seja, existe, irmãos, o cansaço, o esgotamento, o burnout, por quê? Por causa do pecado. Veja que a origem de todos os males, pastor, eu estou esgotado. Necessariamente eu estou com um pecado, não, mas necessariamente o burnout existe por conta do pecado. O esgotamento existe por conta do pecado. A queima de energia, porque o povo de Deus, como nós vamos ver, eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, aqueles que esperam no Senhor. Nós vamos já ver esse texto aqui à luz da palavra de Deus. Então, irmãos, qual é a solução, um dos pontos principais para você observar ou trazer solução para qualquer problema? Qual é o ponto? É você observar qual é o problema, porque se você olhar para o problema de maneira errada, você não vai tratar ele direito. Se você está com um problema no estômago e o médico passa para você um problema do coração, você não vai ficar bom no estômago, a não ser que Deus, pela sua graça, intervenha, né, diretamente. Mas veja bem, se você está com um problema, o seu problema de esgotamento, porque você não está dividindo bem o seu tempo, você não está sendo mordomo do seu tempo, como a Bíblia manda, você ser mordomo do seu dinheiro, e inclusive ser mordomo do seu tempo, saber que há tempo para tudo, ou seja, você está pecando porque não está usando bem o tempo que Deus te deu. Qual é o problema? É um pecado da boa divisão do tempo que precisa ser tratado. Mais uma vez, eu digo, estou tratando de questões espirituais. Não é somente a questão física, eu vou mostrar também questões espirituais que nos cansam, né? Problemas de medo, né? Pavor, isso aí tudo cansa a gente com o passar do tempo. Mas então, o que é isso? Então, é um esgotamento que vem, muitas vezes, se é profissional, muitas vezes por esse desejo exacerbado, como os próprios profissionais da área de saúde dizem, né? Esse desejo de querer ser o melhor dos profissionais, de querer fazer tudo sozinho, de querer tomar a frente de tudo, de achar que você é autossuficiente, que você vai conseguir fazer sem a ajuda de ninguém. Não. Você precisa da ajuda. Inclusive, para que Deus criou o casamento, hein? Alguém disse aqui? Melhor serem dois do que um, né? Por que melhor serem dois do que um? Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O primeiro fundamento do casamento é o auxílio mútuo, né? Um foi criado para auxiliar o outro. Por isso que um precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho, irmão. Você precisa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da igreja. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. É assim, ninguém faz nada sozinho, ninguém é autossuficiente, mas tem gente que diz que é autossuficiente, mas essas pessoas que acham que não precisam de ninguém, elas vão entrar no esgotamento mais cedo ou mais tarde, sem esperança. E aqui nós estamos para tratar esse problema à luz da palavra de Deus. Então vamos para o livro aí, novamente. Vamos ver. A página 88, primeiro parágrafo. Ainda que a palavra burnout possa ser nova, o problema que ela descreve é mais antigo do que nós imaginamos. Esgotamento tinha na Bíblia? Tinha gente esgotada na Bíblia? Desde que Adão comeu do fruto, Deus disse, agora é só com fadiga. Alguém aqui já se sentiu fadigado de tanto trabalhar? Pois se lembre que foi no dia que Adão comeu do fruto proibido, que nós começamos agora a fadigar. É por isso que muitas vezes você acorda com preguiça de ir trabalhar. É por isso que muitas vezes a gente cansa tanto que a gente chega em casa tremendo de tanto trabalho que a gente teve lá. Isso não existia antes, até porque antes nós trabalhávamos só no horário certo, porque escravidão também é pecado. Se você ver, a Bíblia vai dar ou não os parâmetros lá em Pedro, né? Pedro escrevendo a sua igreja, ou as igrejas, ele diz o seguinte, que o patrão precisa cuidar bem do servo. Não é verdade? E tem patrão que explora? Tem sim. E tem funcionário que enrola o patrão? Os dois, porque o pecado entrou no mundo.
Aí às vezes é o patrão que está no burnout, né? Por que o patrão está lá, naquele esgotamento? Porque o irmão lá não está trabalhando direito. Aí está sobrando para o patrão tudo. É o esgotamento, irmãos. Aí então ele diz o seguinte: o problema é mais antigo do que nós imaginamos. Aí ele vai dizer assim: na verdade as escrituras nunca mencionaram o termo burnout, né? Porque é um termo moderno, ou esgotamento, mas usam outras palavras para descrever a mesma experiência de forma clara. Por exemplo, alguém abre aí em 2 Coríntios capítulo 4, na nossa versão na ARA aí, que dá um equivalente ao esgotamento, né? Principalmente. Esse termo burnout é mais moderno. Vamos lá. Alguém brada aí, levanta a mão aí e brada bem bonito para nós. É o versículo 4, 2 Coríntios 4, desculpa. 2 Coríntios capítulo 4. Ele não disse aqui o versículo, rapaz. Agora de cabeça, deixa eu ver aqui. Alguém que acha aí para mim, quando ele vai falar, né? Caídos, mas não desanimados, nessa sequência aí. 16, leia aí, por favor. Mesmo que a gente o quê? O nosso corpo o quê? Mas lá no final, se corrompa, né? O que é a ideia de corromper? Pode ler, é porque ele vai numa sequência, né? Lê todo, a partir do 8 aí para mim, irmã. Alguém pega o microfone aqui, só para quem está em casa poder, por favor, irmão, só para quem está em casa poder participar aí com a gente, dessa leitura. Lê a partir do verso 8, mas aí eu vou pedir à irmã para ler o 16 também depois no microfone, que tem essa parte aí do se corrompa, muito boa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Pode ir adiante, irmã. Pode ir. 9, né? Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Viu? Todas essas palavras aí estão relacionadas a um cansaço que não nos destrói, mas é um cansaço, né? Caído, mas não derrotado. Vai lá, irmão. 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa palavra aí, não desanimamos, né? Não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior, que o quê? Se corrompe. O homem exterior se corrompa, né? A carne se corrompe ou não? Você já se sentiu doente? Alguém aqui já adoeceu de trabalhar? Com certeza. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham com digitação, né? Digita muito tempo. Tem um problema ou não aqui que vai dar no tendão com o passar do tempo? Vai. E pessoas que trabalham, por exemplo, com peso, que a coluna ela vai dar problema na coluna. Tudo isso aí, irmãos, realmente abala a gente fisicamente. Antes da queda não existia isso. Adão puxava a enxada e não ficava com dor nas costas. Aí o irmão Valmir olha para mim e diz: é difícil, pastor. Mas antes do pecado não tinha, irmão. Não tinha isso. Até porque ele trabalhava no limite e o seu corpo era preparado para trabalhar. Agora, ele realmente está morto em seus delitos e pecados, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Isso não desculpa a gente, irmão, para a gente não querer trabalhar, não. Sabe, pastor, por causa disso eu não quero trabalhar mais nunca. Não, aí não é assim. Pelo contrário, quando você não trabalha, você está indo contra a ordem da criação, que é realmente o lavrar e cuidar da terra. Claro que nem todo mundo aqui vai ser lavrador, mas todo mundo tem o seu trabalho. Então existe fadiga. Continua aí, por favor. Ele diz assim ainda: quando indivíduos desfalecem, experimentam aquilo que hoje é chamado de burnout. Perdem o entusiasmo,
Vamos lá, ver o que é isso. Perdeu o entusiasmo, vontade. Você está com 10 anos fazendo a mesma coisa. Você perdeu o entusiasmo, o ânimo, a empolgação com a vida. Reclamam de estar exaustos, perplexos e desanimados. As palavras que Paulo utilizou. Estão insatisfeitos e tristes. Sentem-se esmagados e paralisados por uma inadequação e não são mais capazes de envolver ativamente com as coisas como faziam antes. Eles não se envolvem mais com isso. Esse problema também é tratado em outras partes das Escrituras, às vezes com a palavra desanimar, às vezes com a palavra cansar ou desfalecer. Por exemplo, Gálatas 6:9, vamos ler aí todo mundo a versão do livro? E não nos cansemos de fazer o bem. Sabe qual é uma das consequências desastrosas do burnout? É que a igreja cansa-se até de fazer o bem. Já porra, fiz demais, ajudei tanta gente nessa vida. Não tem mais força não. E se a igreja cansar de fazer o bem, quem é que vai fazer o bem ao próximo? Então, essa é uma das consequências desastrosas, como ele vai citar lá em Tessalonicenses também, mais na frente. Mas vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, se a gente não desanimar, nós vamos colher. Agora, se a gente desanimar, nós não colheremos. Efésios 3:13, eu vou deixar esse texto aí, porque eu vou trabalhar ele e o de Tessalonicenses mais detidamente lá na frente, tá? Agora, esgotamento como uma experiência comum. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia. Ele dá aqui alguns exemplos. Começa com os salmistas, depois ele vai para quem? Para Jó, depois ele vai para Elias e depois ele vai para Moisés. Homens que enfrentaram o esgotamento. Vamos ver então esses exemplos? A Bíblia trata desse problema porque Deus sabe que nós o enfrentamos e que essa luta é comum entre os crentes. Paulo tratou da questão várias vezes, mas Jesus também encorajou seus discípulos a não desfalecerem. Está lá em Lucas capítulo 18. Sabemos que no Antigo Testamento as pessoas experimentaram esgotamento, ou foram tentadas a se entregar a ele por causa daquilo que os salmistas expressam em alguns dos seus escritos. De fato, a experiência do esgotamento é frequentemente mencionada nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 6, versículo 6 diz o quê? Vamos lá todo mundo junto? Estou exausto de tanto gemer. Ou de tanto gemido, né? Você já gemeu? Já ficou exausto? Estressado? Ou com o trabalho ou com qualquer outra coisa? Eu estou exausto. De tanto gemer, de tanto problema que eu estou passando, de tantos problemas espirituais que eu estou enfrentando, estou esgotado, estou exausto. Se você ler os Salmos, boa parte dos Salmos vão expressar isso. A minha alma está angustiada até a morte. Sim, eu estou cansado, não tenho mais força. Agora veja comigo ainda o Salmo de número 42, né? Vou ler o restante do Salmo, né? Do Salmo 6, versículo 6, diz o seguinte: de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Foi dramático aqui, foi? Foi, mas assim, lembra que o Salmo é uma poesia. Então ele está na linguagem poética dizendo o seguinte: a minha cama, eu banho minha cama de tanta lágrima. É aquela pessoa que diz: pastor, eu chorei baldes lá em casa. Baldes de lágrimas. É realmente uma pessoa que está exausta, cansada de tanto chorar. Será que essas pessoas precisam de ajuda, irmãos? Precisam. E nós somos a igreja do Senhor para ajudá-las, viu? Aí ela diz assim: de lágrimas enche o meu leito. Ele fez um paralelismo sinonímico, né? Aí o versículo 5 do 42 diz o seguinte: vamos ler todo mundo junto? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Na nossa versão é porque está abatido, ó minha alma. Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? A alma abatida, cansada. Essas são expressões da Bíblia para mostrar que os salmistas já passavam por grandes problemas.
Alguém, irmão, o presbítero Alcimar aqui, por favor. E ele disse o quê? Porque está abatida a minha alma, né? Se a sua alma está abatida, vai adiantar você tomar algum remédio? Se for a alma somente que estiver abatida. Reverendo. Opa, irmão, pode falar. Eu já passei por uma situação igual. Antes de nós, era até para ter falado antes de nós pularmos esse esgotamento, acho que eu estou falando, justamente sobre esse, ainda naquela introdução, quando a palavra de Deus nas Escrituras, às vezes com a palavra desanimada. Aconteceu comigo, eu lembro mais uma experiência uma vez, aconteceu outras. Eu não nego, eu cheguei aqui na igreja e parece que eu estava carregando um fardo muito pesado, totalmente desanimado. Mas quando eu saí daqui estava com um fardo leve. Ou seja, muitas vezes nós queremos nos isolar e aí o fardo torna-se mais pesado. E aqui é um do local onde o fardo torna-se mais leve, porque nós podemos compartilhar com esse ensinamento da palavra. Né? Com certeza, irmão. É aqui que a gente tem, então, os irmãos para a gente compartilhar, né, um com o outro, e também, acima de tudo, a gente tem Jesus, né? Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É difícil a vida, mas com Cristo Jesus nós suportamos. Ninguém está aqui, irmãos, dizendo que a vida é fácil. A vida é dolorosa, é cheia de problemas financeiros, de relacionamento, problema de perda de familiares, luto, dor, choro, desânimo. Isso aí tudo deixa a gente realmente abatido. Mas nós temos a esperança, como disse, é realmente quando a gente chega na presença de Deus que nós temos a solução. Alguém abre aí, vamos ler na nossa versão mesmo. Alguém vai aí para o Salmo 69, versículos 1 a 3. Salmo 69, 1 a 3, na versão do livro, tá aí. Salva-me, ó Deus. Alguém que encontrar, levanta a mão aí. Já pronto, a irmã Fátima está ali, pronto para ler. A irmã Fátima ali vai ler agora para nós. Irmã Fátima, ali, vai ler para nós, por favor. Salva-me, ó Deus. Olha o que vai dizer o salmista. Pastor, antes da leitura, uma falei antes, né? E essa dificuldade que tem, ela aumenta de acordo com as nossas ações, a nossa falta de sabedoria, nossa falta de obediência, e a gente culpa o mundo, tudo, e não conseguimos olhar que somos os culpados pelo que nós temos. A questão do plantar e colher, né? Que o Tiago comenta um pouco na frente, né? Com certeza, uma consequência, né? É consequência. A leitura. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Essa linguagem aí é uma linguagem poética, né, irmã? É claro que ele não está... Quando se fala de águas nos Salmos, sempre ele nos remete à situação da saída do povo do cativeiro egípcio, né? Mas as águas são sempre o quê? Tormentos, né? Assim, nos salmistas, as muitas águas, né? Lembra que quando chega no Apocalipse, você vai ver o alívio de João dizendo o seguinte: e o mar já não existia, né? Então a ideia realmente de que as águas são aqui tomadas como uma figura para as grandes turbulências da vida. E olha o que ele diz: nas profundezas, né, lamacentas, eu me afundo. Então era realmente um lamaçal de dificuldades, não tenho onde ficar ou firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. É grande dificuldade mesmo, né, irmãos? Mas tudo isso daqui é onde? Está aí no iníciozinho, quando ele diz o seguinte: pois as águas subiram até o meu pescoço. Não é físico, é uma linguagem poética para falar o quanto ele está o quê? Atolado em problemas, em dificuldades, principalmente de ordem espiritual.
principalmente de dificuldade de ordem espiritual. Está até o pescoço de problema. É igual você diz, pastor, eu estou aqui, ó, eu estou por aqui. Ou então a pessoa diz, estou por aqui de problema. Pois é, o salmista está dizendo isso em outras palavras. Salmo 73, eu não vou ler porque nós já vimos. O Salmo 73, quem foi que escreveu? Foi quem? Asaf. Salmo 73 é o Salmo de Asaf, aquele lá que ele descreve os grandes problemas pelos quais ele passou. Ele disse, Deus é bom, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Então agora vamos para o exemplo de Jó. O Salmo 73 nós já vimos. Exemplo de Jó. Irmãos, Jó certamente experimentou um esgotamento. Está aí no primeiro parágrafo, é dito, né? Considere as palavras de Jó. Olha as palavras de Jó. Minha vida só me dá desgosto. Meu Deus. Está esgotado um homem desse? Está no burnout? Ele diz, minha vida só me dá o quê? Desgosto. O que mais? Vamos ler todo mundo junto? Por isso, darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. De alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes. Revela-me. Vamos lá, todo mundo junto? Revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? A ideia é, Deus se importa, Deus não está se importando comigo não, eu estou cheio de problemas, eu estou da angústia falando, e Deus está aí, parece que está sorrindo para o benefício dos ímpios. Não, irmãos, isso é a perspectiva errada. Nós nos esgotamos porque nós temos a perspectiva errada. Jó teve. Eu já disse para vocês que nós temos a mania de pensar que Jó só teve o capítulo 1 e o capítulo 42. O 1 quando ele disse, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o 42 ele diz, antes te conhecia só de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Mas tem o miolo aí, né? Tem um recheio disso tudo, que é quando Jó chega a dizer, né? Minha vida só me dá desgosto. Esse miolo aí é que é o problema, né? Minha vida só me dá desgosto. Você já se sentiu desgostoso da vida? Espero que você nunca tenha pedido a morte, né? Como é o caso, por exemplo, dos suicidas, né? Não somente dos suicidas, mas lembra do próprio Elias. Pediu a morte. Não aguento mais não. Eu quero um fim disso aqui tudo. Vamos ver? Vamos ver só mais um pouquinho Jó? Jó estava se sentindo rejeitado por Deus, desgostoso, desanimado, abatido e completamente prostrado. Mais adiante, no texto, ele exclama, vamos lá, todo mundo junto? Meu espírito está o quê? Quebrantado, e os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. Uma pessoa totalmente sem ânimo na vida, desgostosa da vida. E aí o Jó, está em Jó 17:1, Jó estava literalmente pronto para morrer e ensinar, e ansiava por isso, né? Ele queria a morte realmente. Ele continua esse tema de Jó 30, 16 a 23, vamos ler todo mundo junto? E agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Todo mundo junto, vamos lá, irmãos. Clamo a ti, ó Deus, mas não me responde. Fico, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. É
É uma pessoa que está tão desanimada que ela não vê nenhuma esperança. Ela diz, não resta para mim senão o sofrimento, senão a sepultura. Irmão, se nós imaginarmos do jeito que Jó está imaginando, nós seremos muito infelizes. Tem gente que olha assim para a morte e diz assim, não tem jeito mesmo, né? Não tem outra coisa mesmo. Deus botou a gente nessa, tipo assim, Deus colocou a gente nessa situação mesmo, não tem mais o que fazer. Vamos sofrer para o resto da vida mesmo. A nossa vida é só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Essa não é a perspectiva. Se for assim, você não vai sair nunca do esgotamento. Mas vamos lá. Tem mais exemplo? Elias, página 91. O profeta Elias também experimentou esgotamento. Embora fosse um grande profeta do Senhor, ele chegou a um ponto de sua vida em que se deixou desanimar. Em 1 livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias roga a Deus. O que ele roga? Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Pelo amor de Deus, irmãos. Aqui nós não estamos falando de um ímpio, tá? Nós estamos falando de um profeta, um grande profeta do Senhor, chamado Elias, que lutou contra os profetas de Baal, que lutou num período de muito desacordo com a palavra de Deus, muita gente que se levantava contra os profetas do Senhor, e ele estava tão desesperado que ele disse, tira a minha vida, eu já vivi o suficiente, eu já sofri o suficiente. Sabe quando uma pessoa está prestes a dar cabo da própria vida, ela pensa assim? Ela disse, não, basta de sofrimento, não aguento mais. E ela acha que se ela der cabo da própria vida, ela vai dar um fim, um basta nos sofrimentos, mas não vai. Não é tirando a vida que você acaba com o sofrimento. É isso que você precisa ensinar para essas pessoas que estão desesperadas. Como eu disse, a ideia nossa não é julgar essas pessoas, né? Mas a ideia é realmente ajudá-las. Claro, confrontar os problemas que podem existir, porque podem existir alguns problemas que são atacados, inclusive na Bíblia aqui, ou pela Escritura, são atacados aqui. E nós precisamos atacar quando vamos conversar com esse tipo de gente que está esgotada. Ela diz, eu já sofri o bastante, eu quero morrer. E aí foi o que o profeta disse, né? Ele disse, não sou melhor do que os meus antepassados. Mais uma vez, no versículo 10 e 14, ele se queixa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar, ou estão procurando matar. Aí você entende, você vê um homem realmente desesperado com um problema sério pelo qual ele está passando. Ele diz, olha, eu sou uma pessoa boa. Lembra que nós vimos no início, todo mundo pecou, todo mundo caiu. Até mesmo Moisés, o líder dos israelitas, foi tentado a desfalecer, a cansar. Êxodo 32 diz assim, Moisés suplicou a Deus que pudesse, ou que perdoasse os pecados do povo, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Se você ler aqui números de 11 de 10 a 15, Moisés falando com Deus, olha só um pedaço que diz assim, olha, então acendeu-se a ira do Senhor e disse, pareceu mal a Moisés, né? Pareceu mal a Moisés. Ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Ele diz, espera aí, tu estava com raiva de mim, Senhor, quando o Senhor botou uma responsabilidade desse tamanho sobre as minhas costas? Eu não aguento mais isso daqui, não. Muitas vezes, pastores se sentem assim, por isso que a síndrome de burnout pega muito pastor, né? Peraí, pastor, peraí, Senhor, é um castigo que o Senhor quer me dar? Botar uma quantidade de problemas desses nas minhas costas? Será um castigo isso? Que é isso que Moisés está dizendo? Isso aqui é um castigo que o Senhor quer me dar? Você está com raiva de mim, Senhor? É isso? O Senhor me chamou para quê? Só para me castigar? Isso é uma perspectiva absolutamente errada. É por isso que ele disse, risca o meu nome do livro. O que ele diz aí? Eu vou só voltar aqui, né? Ele diz, risca meu nome do livro, não é do livro da vida não, tá, irmãos? É do livro.
Ele diz para riscar do livro. E às vezes é mal entendido, né? Como do livro da vida. Tem alguém que possa ter o seu nome riscado do livro da vida? Hein? E lá no Apocalipse vai ser dito assim, né? Que aquele que comportasse desse jeito, Deus não vai riscar o seu nome do livro da vida, né? E alguns vão entender que Deus risca o nome do livro da vida. Deus não risca o nome, porque não tem como, depois que o seu nome estiver lá, não tem como sair, né? Pastor, Deus não é poderoso para tirar. Não, não é que Deus não é poderoso para tirar, não seja poderoso, é porque Deus não se contradiz. É isso. O que Deus determinou vai ser válido para sempre. Vamos lá. Exemplos de esgotamento no Novo Testamento. No Novo Testamento você consegue vislumbrar, você consegue ver alguém com esgotamento, com burnout? Alguém assim que você poderia citar? No Novo Testamento. Alguém esgotado no Novo Testamento? Alguém? Quem? O apóstolo Paulo, né? É um deles. Senhor, eu não aguento mais esse espinho na carne. Ele estava esgotado? O que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Outro, esgotado. Outro que esgotou assim mesmo, chegou numa situação de cansaço no Novo Testamento. Quem foi? Jesus Cristo, irmã. Cansado, não foi? Só que Cristo entregou os pontos igual a gente entrega? Não. Ele ficou cansado, com certeza. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai. Estava cansado Cristo? Sim. Ele não chegou a pecar, como nós chegamos. Ele não chegou a blasfemar, como Jó blasfemou. No sentido de que Jó amaldiçoou, na verdade, o dia. Não é que blasfemou, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Ele disse, rapaz, por que Deus não secou os seios de minha mãe, para que ele não desse leite, e eu não morresse logo, né? Esgotado, cansado. É assim que a gente se sente muitas vezes, abatido. E aí então, irmãos, nós temos, além de Cristo Jesus, né? Que ele é o fiel Filho de Deus, que nunca pecou, obviamente, nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, dados em Hebreus. Hebreus foi escrito para quem? Alguém sabe para quem a carta de Hebreus foi escrita? É chamada de uma carta geral, né? É uma carta ali, na verdade, é uma carta para os irmãos que estão na dispersão, né? Estão dispersos, fora de casa. Irmãos que estão esgotados mesmo. Estão passando por problemas de ordem financeira, estão passando por perseguições. E o autor aos Hebreus vai escrever essa carta para acalentar o coração daquele povo. Olha o que é dito então. Aí, já na página 92 do nosso livro, é dito assim, exemplo de esgotamento no Novo Testamento. O esgotamento também acontecia na época do Novo Testamento. Na verdade, o livro de Hebreus foi escrito para encorajar cristãos que estavam grandemente desanimados e prestes a desistir de sua nova fé. É por isso que o autor vai dizer, não volte atrás não, porque se você voltar atrás, você vai... Tem gente que voltou atrás e nunca mais teve como retornar para o Evangelho. Foi impossível voltar ao arrependimento. Está lá no capítulo 6. É por isso que ele vai dizer, não volte atrás. Isso é apostasia. Por isso, a carta, então, aos Hebreus, alguns vão dizer que foi Paulo que escreveu. Nós não temos certeza quem foi que escreveu. Acredito que não foi Paulo, mas há quem diga que foi. Não é dito assim, carta de Paulo aos Hebreus. Não. Sabemos que é alguém que conhecia muito o Antigo Testamento, porque ele sabe aplicar como ninguém. Agora, essa carta foi escrita para acalentar o coração de quem estava lá na luta, na dificuldade, no abatimento. E olha o que ele diz. Hebreus 3,6, encontramos este encorajamento à fidelidade. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Em seguida, o autor da carta adverte. Vamos ler todo mundo junto? Hebreus 3, de 7 a 11. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram.
apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão aonde, irmãos? No meu descanso. Existe um descanso que só entra quem é obediente a Deus. A gente muitas vezes acredita assim, que nós vamos fazer o nosso descanso, né? Eu faço o meu descanso. Às vezes que descanso é uma bênção que Deus concede somente àqueles que Ele quer. Mesmo que você durma, tira 1 mês de férias, 2 meses de férias, você passa um dia todinho dormindo, ainda tem gente que está cansada. Por quê? Porque só entra no descanso aqueles que obedecem. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, os seus pais estavam cansados da luta, e eu tinha prometido, vai ter uma terra que emana leite e mel, que vocês vão descansar, que vocês vão ter a produção de novo, vocês vão ter uma terra de prazer, de glória. Mas só entra quem obedece. Isso aqui é uma tipificação da Nova Jerusalém. Só entra quem obedece. Por que muitas vezes tem gente que não consegue usufruir nem do que ganha, mesmo trabalhando e tendo muito dinheiro às vezes, e não consegue descansar, não consegue ter prazer naquilo, porque Deus não dá descanso, porque descanso é uma bênção de Deus. Diga, irmã, ali atrás, Rafa, por favor. Pastor, eu não sei como elaborar a pergunta. Eu vou tentar explicar. O senhor falou sobre esse esgotamento em relação à apostasia, né? Uhum. Então, assim, apostasia é retroceder, né? Voltar atrás, negar o evangelho. Exatamente. Então, assim, em relação a essa relação de esgotamento excessivo, a apostasia, e em relação ao nome escrito no livro da Bíblia. Eu sempre é livro da vida, desculpa. O senhor poderia me esclarecer? Se uma pessoa comete apostasia, ela tem ou não tem? Como é que fica? Se a pessoa cometer apostasia, ela é ou não salva? Né? Deixa eu responder isso no final, por favor. Vamos para Hebreus, que está lá em Hebreus também, mas vamos para Hebreus 12, onde eu vou finalizar aqui. Eu volto para essa pergunta, viu, irmã? Pode deixar. E não me deixe esquecer. Se eu finalizar, você dizer... Hebreus 12 diz assim, a partir do verso 1. Tendo todo o Antigo Testamento, né? Se você olhar para o capítulo 11, o que tem no capítulo 11 de Hebreus? O que é o capítulo 11 de Hebreus, irmãos? São os heróis da fé. A galeria da fé, né? Que nós chamamos. Não é verdade? Quem é que está na galeria aí? Quem é? Ele começa aí com os patriarcas. Antes ele falou até de Abel, né? Abel está na galeria da fé. Aí depois ele falou dos patriarcas, não foi? Abraão, inclusive. Depois ele falou de quem? De Moisés. Ele falou dos israelitas em Canaã. Diante disso ele vai dizer, portanto, o que significa portanto, né? Portanto, diante disso, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. O que é isso aqui, irmãos? O que é isso aqui? Meus irmãos, tendo em vista que nós temos a história de Abraão, de Isaac, Jacó, Abel, José, o povo de Israel entrando em Canaã, visto que nós temos essa galeria de irmãos que fizeram o quê? Que nessa vida que elas correram também. Eles se cansaram não? Se cansaram na corrida, porque a carreira cristã, a vida é como se fosse uma corrida. Aí ele diz, tem gente que se cansa, se fadiga, não é verdade? Ele diz, olha, agora, qual é a solução para você não cair? Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, preste atenção, se você está abatido, olha para os testemunhos dos irmãos que já passaram pelas mesmas fadigas que você já está passando agora, na verdade. Olha para os exemplos de Abraão,
Isaac, Jacó, Moisés. Entenderam? Vocês gostam das histórias da Bíblia? Gostam da história de Samuel? Da história de Davi? Gosta mesmo? Eles cansaram. Acabamos de ver que Davi escreveu salmos fadigado muitas vezes. Cansado, abatido de alma. Então, olha para quem, irmãos? Para os exemplos. Alguém aqui gosta de biografia? Biografia. Você gosta de ler alguma biografia? Cita uma biografia boa aí, vai lá. Você gosta? Que te incentiva na vida, por exemplo? Tem uma biografia, eu quero sugerir aqui algumas biografias para você. Primeira, Confissões de Agostinho, de Hipona. É uma biografia, uma autobiografia de Agostinho de Hipona. Anota aí, uma biografia boa para você ler. Confissões de Agostinho. Segundo, o Diário de David Brainerd. Diário de David Brainerd, que é um missionário também, nos Estados Unidos, foi missionário entre os índios. Caras vermelhas. Você vai chorar com a história, muito bonita. E você vai se sentir animado. Tá bom? Mas chorar positivamente, tá, irmão? O choro bom. Depois, a biografia de Jonathan Edwards. Leia outra biografia. E a última, Surpreendido pela Alegria, que é a biografia de quem? C.S. Lewis, né? Esse aí, então, também é uma Surpreendido pela Alegria, uma biografia. O que é isso, irmão? Olha para as testemunhas de pessoas que já fadigaram igual a você e agora superaram pela graça do Senhor. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, portanto também vós, nessa corrida, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o que ele diz? Corramos com o que, irmãos? Com perseverança a carreira que nos está o quê? Todo mundo tem uma corrida proposta diante dos seus olhos. Olha para a nuvem de testemunha, se desvencilha do pecado que tenazmente assedia, né? E corra com o quê? Com perseverança. O que é perseverança? É não desistir, não desanimar. Corre com perseverança. Aí ele vai dizer o quê? Que você precisa olhar para quem? Versículo 2. Vamos lá? Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou alguma fadiga no meu lugar? Suportou o que, irmãos? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos o quê? Vos o quê, irmãos? Fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, irmãos, todas as vezes que você estiver desanimado, todas as vezes que você estiver cansado, lembre-se que o povo do Novo Testamento passou por isso, o povo do Antigo Testamento passou por isso. Olha para a galeria da fé, tira o pecado de lado, porque o pecado vai só te botar para baixo ainda mais. Depois, corre com perseverança. E depois, olha para quem? Na corrida, tem uma pessoa para você ficar olhando todo o tempo. Para quem é? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque realmente é cansativo. Versículo 4. Quem aqui já se cansou? Levanta. Quem aqui já se cansou de lutar contra o pecado? Levanta a mão aí. Ixi, vai baixar. Vou tentar de novo. Quem se cansou já de lutar contra o pecado? É difícil, né? Lutar contra o pecado. É tentação demais. Mas olha o que ele diz aqui para os cansados. Hebreus, versículo 4, 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até... Ele disse, não se canse não, porque vocês não resistiram ainda até o sangue. E estáis esquecidos da exortação de como filhos discorre convosco. Como é que ele diz? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem o quê? Nem o quê, irmãos? Desmais. Alguém aqui já desmaiou quando Deus deu uma pancadinha? Quem já levou uma disciplina de Deus? Levanta o braço. Todos nós, né, irmãos? Fomos disciplinados por Deus. Mas não desanime, não desmaie, não desmaie. Agora vamos ler todo mundo junto o versículo de número 12. Todo mundo junto, verso 12.
Vamos lá? Por isso, restabelecei as mãos que estão o quê? Decaídas. E os joelhos o quê? O que é joelho trôpego? Tremendo, né? E o quê? Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o quê? Curado. Antes seja curado. Vamos para o último ponto nosso? Então, tem no Novo Testamento? Tem no Novo Testamento, irmão? Gente esgotada? Tem no Antigo Testamento? O que eu faço? Olho para as nuvens de testemunhas, me desvencilho do pecado, corro com perseverança, olho para Jesus Cristo, eu restabeleço as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Irmã Eliná, ali, irmão, por favor. Vamos aqui para a página 95. Pastor, essa palavra faz a gente lembrar muito a questão de termos o reconhecimento da dependência total de Deus que devemos ter. E muitas vezes a gente pensa, mas por que fulano é assim? Por que eu sou assim? Às vezes, desde a sua infância, você tem aquele histórico de muita cobrança, de ser muito excelente em tudo, de ser muito bom em tudo, e você constrói esse estereótipo em si que você tem que ser bom em tudo, porque senão você não chega onde você quer. E aí, isso é verdade, irmão. E aí eu acho que vem esse esgotamento porque você esquece que primeiro tem que depender de Deus para que você alcance esses objetivos. Colocar sempre na dependência de Deus. Descansar nele. Descansar nele. Até Exatamente. porque, irmãos, veja bem, por mais que você esteja assim, inquieto com isso, você não vai conseguir se realizar. Então descansa realmente nele. Isso que a irmã Eliná falou é muito importante, porque às vezes é uma coisa que nós temos no nosso coração de eu tenho que chegar a esse ponto, eu tenho que superar, eu tenho que ir além. Não, quem disse que você precisa ser tudo isso? Quem disse que você precisa ter 3, 4 diplomas? Hein? Se eu não tiver 4, 5 empregos, eu não estou realizado. Se eu não tiver uma casa tal, eu não estou realizado. Quem disse que você precisa disso para ser feliz? Entenderam? Tem gente que diz assim, tem gente que bota isso como um objetivo de vida, que não faz mais outra coisa, não pensa outra coisa a não ser trabalhar. Aí vem o esgotamento. Tá bom? Agora vamos ver o Salmo 40. Não vou terminar toda a lição, mas eu quero ver o Salmo 40. Salmo 40, Isaías 40, tá, irmãos? Perdão. Isaías 40, versículo de número 31. Isaías 40, versículo 31. Vamos ver o 30 e o 31. O ideal era a gente ler todo esse texto, eu não vou ler, porque nós não temos mais tempo. Mas vejam, ele vem argumentando que Deus é todo poderoso. Aí no versículo 28, ele diz o seguinte: não sabes, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus, dos confins da terra, nem se cansa, nem o quê? Se fatiga. Deus se cansa? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Está cansado, irmãos? Lembre-se que Deus te dá força para você descansar. Aí ele diz, os jovens, o que, irmãos? Se cansam. Hoje você vê criança cansada, você vê criança com estresse, você vê adolescente estressado, esgotado, você vê jovem esgotado. Ele diz, mas em Deus, os jovens, o quê? Os jovens se cansam, sem Deus na verdade, se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, descansa em Deus. Irmãos, aqui nós estamos falando de um aspecto espiritual. Claro que você precisa de um dia na semana para descansar mesmo. E eu digo para você, no domingo, descanse mesmo. Descanse mesmo. Descanse em Deus, obviamente. Mas aquelas atividades que você rotineiramente faz, deixe de fazer e descansa ainda mais. Você vai realmente repousar no Senhor. Sabe por quê? Porque aqui eu vou ficar nesse ponto, que na próxima aula nós vamos estudar, a página 94. Página 94. O esgotamento tem sérias consequências. Ele cita aqui algumas. Quais são as 3 sérias consequências
do esgotamento, né? Onde é que ele atinge? O que ele tira de nós? 3 coisas. Quais são? Força, perseverança e entusiasmo. Está aí na página 94. 94. Nós vamos ficar aqui. O que o esgotamento tira de nós? Vamos lá? Força, perseverança e entusiasmo. Força, perseverança e entusiasmo. E aí nós vamos, a partir daqui, estudar na próxima aula. Eu queria finalizar, irmãos, além de franquear a palavra para alguém que queira fazer alguma consideração, dizer o seguinte: esgotamento, a pessoa trabalhando demais, a pessoa se preocupando demais, a pessoa que tem muita coisa para fazer. Lembra-se da história de Marta e Maria, né? O que Marta disse para Jesus em relação a Maria? Vocês lembram? Jesus, fala lá com Maria. Não é verdade? Quem foi que disse isso? Marta. Fala lá com Maria, que Maria não quer fazer as coisas aqui que eu estou fazendo. O que Jesus disse para ela? Calma, Marta. Você pegou aí essa vida louca. Maria pegou a mais tranquila, não de preguiçoso não. Viu? Não é vida de mansa não, que isso a Bíblia nunca apoiou a preguiça. A Bíblia diz que o preguiçoso melhor que não coma. Não é verdade? O preguiçoso não pode nem comer. É o que a Escritura diz. Agora, veja bem, exausto de trabalho, fazer um monte de coisa, 10 coisas ao mesmo tempo. Esse negócio agora do celular, que nós temos que responder 50 grupos ao mesmo tempo. Isso aí estressa ou não? 50, 60 grupos. E outra coisa, irmãos, veja bem, não fique com raiva do irmão porque ele não respondeu você no mesmo dia, pelo amor de Deus. Mas pastor, ficou azulzinho, ele não me respondeu. Entendeu? Isso aí tem deixado muita gente estressada mesmo. Então essa carga que nós recebemos sobre nós, e por isso que pessoas se desesperam, porque eles não são capazes de satisfazer essa demanda. Não são capazes, ninguém é capaz, irmãos. É coisa demais para nós. Então faz o básico. Não seja preguiçoso, trabalhe, mas não queira ir além das forças que Deus te concedeu. É por isso que tem muito jovem já assoberbado, de 1000 coisas para fazer, não tem tempo para nada, nem para vir à igreja. Não, mas eu tenho muita coisa. É trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho isso, aquilo, outro, eu não tenho mais tempo para nada. Espera aí, rapaz, descansa. Primeiro, separa um dia para o Senhor, porque você só vai ter paz se você descansar em Deus. Descanso é bênção. Lemos em Hebreus 4. Não entrarão no descanso os desobedientes. No céu vai descansar para sempre. Você acha que no céu nós vamos ficar dormindo para sempre? Quem entra no céu hoje vai ficar dormindo? Não, irmãos. Lembra que o paraíso é o paraíso de Deus. Lembra que Lázaro está lá vivo no céu, viu? Lembra que os anjos, os homens, os filhos de Deus lá no Apocalipse estão fazendo o que agora no céu? Cantando. Ninguém canta dormindo, a não ser que tem gente que fala dormindo, né? Mas é claro que ali não é. Então no céu, é o céu de descanso. A Bíblia diz o seguinte: vocês vão dormir, mas não é que você vai ficar dormindo para sempre, não é isso não. A ideia de dormir, irmãos, é a ideia de descansar dessas fadigas da terra, e que você vai agora entrar no céu, vai louvar a Deus, inclusive vai trabalhar. Sim, acredito que no céu vai ter trabalho também, tá? Aí alguém vai dizer: pastor, mas já estou aposentado, vou trabalhar de novo no céu. Mas já vai ser uma bênção o trabalho no céu. Não vai ser nem escravo, nem ruim, nem doloroso, nem fatigante. Não vai ter esgotamento, não vai ter burnout, não vai ter nada disso aí. Resposta da irmã. Só um minuto, irmã. Abre aí em Hebreus capítulo 6. Ela perguntou se alguém de apostasia perde a salvação. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. É dito aí a resposta para a irmã, né? É dada a resposta para ela. Eu sugiro, irmã, que você venha lendo um pouquinho antes, tá? Você venha lendo ali do capítulo 5, versículo 11. Aí você vai até o 6, tá? Diz assim, ó. Versículo 4. É impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram, 6:4, tá? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do dom do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ele está dizendo que não tem salvação para a apostasia. Agora, a apostasia não é qualquer negação, não, irmãos. Você vê a qualificação. Ele diz que provou do dom do Espírito, ele diz que provaram da boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, uma descrição da ceia do Senhor. O que eu estou fazendo aqui, vou fazer no mundo vindouro, participando dos sabores celestiais. Então, a pessoa estava aqui, experimentou de tudo isso, mas ela se afastou, é impossível renová-la para o arrependimento. Mais uma vez, existe crente eleito que desvia, tá bom? Presta atenção, não é todo mundo que se afastou da igreja que está apostasia, não é isso. Tem gente que está afastado mesmo, e que mais cedo ou mais tarde Deus vai trazer de volta. Agora, existe a apostasia, é aquela pessoa que chegou a um grau tão grande de proximidade com Deus e agora ele nega profundamente, ele diz que Deus não existe. É impossível renová-los ao arrependimento. Viu, irmão? Em nenhum momento ele disse que era salvo. Eles não eram salvos, nunca foram. Como disse João, se saíram e não voltaram, é porque nunca foram dos nossos. Lá João vai dizer, né? Se saíram e não voltaram, é porque nunca foram nossos. Porque a terra que absorve a chuva, ele vai dar uma ilustração, né? Que frequentemente cai sobre a terra, produz. Quem não produz, então é porque não é filho de verdade. Tá bom? Então, ninguém perde salvação. Ninguém perde. Mas pessoas se aproximam de Deus bastante e depois se afastam. Vocês já viram que quem foi muito fiel uma vez na igreja, dificilmente volta? Quando eles saem. Já perceberam isso? Aí alguns irmãos dizem assim, pastor, acho que se o senhor for lá, a pessoa volta. Volta não, mas eu vou, pode ter certeza. Mas é difícil, só Deus pode trazer ele de volta. Se ele for um desviado, ele vai voltar. Se ele for um apóstata, ele não volta mais nunca. Se for um apóstata, eu não estou dizendo que todo mundo que sai, pelo amor de Deus, o pastor Rogério disse que todo mundo que está afastado é apostasia. Não, apostasia é um pecado diferente. Ok, irmão? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus nos dê descanso nele, somente nele. Amém.